Fala pessoal, mais um episódio do Deu Bom Podcast começando aqui. E Gui, vou te falar uma coisa, hoje eu tô com a expectativa elevadíssima, irmão. Muito bom estar sentado aqui com você, viu, doutor? Mais uma vez aqui, mais um episódio, muito bom estarmos juntos. E hoje o nosso convidado, inclusive antes aqui do episódio começar, eu já tava sentindo como é que vai ser esse negócio aqui. Irmão, imagina só pra você que tá aí em casa, pra só dar um esquenta antes de a gente começar aqui o podcast Aquela mesmo. tasquinha, né? Imagina um cara que vende carro, imóveis e avião sem ter colaborador, sem ter, cara, funcionário dando dor de cabeça. E é um dos principais, cara, acho que Norte e Nordeste até nível nacional. Imagina aí. E que também nunca teve CLT, viu, irmão? Sempre Olha colocou só, a pele em será risco, que né? tem pele em risco aí? Será que tem jogo mesmo jogando aí todo dia? Vai ser um prazer conversar com ele. Vamos Meu irmão, juntos. Davi Barbosa, seja muito bem-vindo. Obrigado por Obrigado. estar aqui, cara. Eu tenho certeza que a galera que tá aí na nossa audiência, que vai te escutar aí, vai entender os riscos, né? Que você sofre, já sofreu. Sim, com certeza. Entender os aprendizados, mas também trazer muitas lições aqui para eles viverem no dia a dia aí, enquanto empresários, enquanto gestores, líderes e vendedores, né? Que é a maior parte da nossa audiência, são empresários e gestores ali. Davizão, se apresenta aí pra galera, seja bem-vindo e obrigado novamente. Satisfação, obrigado pelo convite. Meu nome é Davi Barbosa. Eu nasci e já me criei no ramo automotivo desde criança. Meu pai era sócio de uma concessionária Chevrolet chamada Silcar. Então, quando eu nasci, o papai já era sócio de lá. Então, eu cresci dentro desse ambiente de concessionária, de comércio. Então, essa é um pouquinho da minha história. E minha mãe também. Minha mãe era vendedora da Volkswagen Faz Alto. E o meu pai foi na Volkswagen Faz Alto comprar um carro esportivo, conheceu minha mãe, namoraram, casaram e tá aqui eu. Que legal, que legal. Vai Eu vou vir começar, com eu vou aquela começar peça- com a tasquinha aqui, só explicar pro Davi. Davi, a gente sempre começa com a tasquinha pra provar pra turma que Certo. o episódio vai ser um episódio que eles vão conseguir anotar muitas coisas. Eu tava ontem numa palestra sobre inovação, né? Sobre o Vale do Silício, as inovações que estão acontecendo no desenvolvimento de inteligência artificial e tudo isso. Você inovou num mercado um pouco tradicional, né? Um pouco assim, bastante profissional, Sim. tradicional ali, Sim, né? sim. Deixa eu perguntar, cara, o que hoje você colhe de um pensamento de inovação e você pode dar um caminho? Cara, eu inovei num processo que tem os caras que vendem carro com loja, com estrutura, com funcionário. Como é que um cara compra um carro premium com você sem você ter uma loja? Porque eu imagino que essa é uma dificuldade de inovação, né? Você tem um Certo. mercado que está acostumado em pensar, eu vou comprar um carro premium, eu não vou fazer um Pix de 1,2 milhões Pra alguém. para um cara ou para alguém sem ter uma loja. Porque ele pode ir, próxima semana pode mudar e não entregar o carro. Exato. Então a pergunta é, como você inovou nesse mercado e quais são as dificuldades de trocar o subconsciente do consumidor nessa linha de consumo, assim? Minha resposta para quem sempre me pergunta isso é a mesma resposta, sempre. Credibilidade. As pessoas se preocupam muito com network, se preocupam muito com vídeo, com uma vida de ostentação, e isso não traz credibilidade. Eu cresci tendo um pai que sempre foi muito correto, muito íntegro. Então eu cresci cumprindo horário, eu cresci cumprindo dia de pagamento, acertando o que eu combinei contigo financeiramente, cumprindo. Então isso é credibilidade. E eu tive a sorte, a bênção de Deus, de crescer em uma família que era conhecida na alta sociedade e que tinha credibilidade. Porque ser da alta sociedade é uma coisa, ter credibilidade é outra. Tem pessoas da alta sociedade que têm zero credibilidade. Mas eu cresci tendo um pai que era um homem muito íntegro. Era conhecido na cidade por ser íntegro, ser correto. E eu herdei isso dele. A maior herança que eu tive do meu pai foi essa, que meu pai quebrou financeiramente. Mas a maior herança que ele deixou foi essa, foi caráter, foi integridade. E por conta disso, sim, eu tenho a credibilidade de todas as pessoas, ou da grande maioria das pessoas. Ele falou uma coisa interessante ali que eu queria fazer uma pergunta. Você acha que ostentação gera não credibilidade? Sendo sincero que eu vou começar Eu nunca fui por esse caminho de ostentação. É tanto que a prova do meu Instagram, né, dos carros, eu vendo o carro popular ao carro de luxo. Ontem à noite eu estava no BYD Dolphin, um carro popular, um carro de 250 mil. Agora de manhã eu estou num Honda HR-V que eu já fui lá na Honda, um carro um pouco mais caro. Pode ser que mais tarde eu esteja com uma Porsche ou com, enfim, um carro de 1 milhão, um carro de 1,5 milhão. Então eu mostro o meu dia a dia. Eu não fico como algumas pessoas aí do ramo automotivo que
Inclusive me criticaram no começo do meu Instagram, que o meu Instagram só tem 2 anos e 7 meses, mas eu tô há 30 anos fazendo o que eu faço. E quando eu comecei o Instagram, eu fui muito criticado. Porque as pessoas, cara, tu devia diminuir aí, não mostrar a venda do carro popular, foca só no carro premium. Tu conhece os bilionários do Ceará, fica só vendendo carro premium. Eu falei, não, isso não sou eu. Eu vendo tudo. Eu vendo carro pro cara que é o porteiro do prédio e quer comprar o primeiro carro dele, um Fiat Uno zero, eu vou vender o carro para ele. Então eu fui muito criticado, por quê? Porque as pessoas querem viver uma vida fake, querem mostrar uma vida fake na internet, né? E às vezes nem tem, às vezes não tem metade do network que eu tenho ou que você tem, mas ele quer passar uma vida que não é real. E isso não gera credibilidade. O que gera credibilidade é você ser quem você é. Ou na internet, ou na televisão, ou na vida real. Até porque quem é mais maduro sabe o que é fake e o que é... A gente atende grandes clientes também, grandes contas. O cara sabe, mano, quando você tá só contando história pra boa dormir ou quando você é verdadeiro. Inclusive, puxando uma pergunta já dentro desse contexto, qual a diferença, Davi, na tua visão, pra eu vender pra um bilionário, pra um milionário e pra uma pessoa comum, digamos assim? Qual que é a diferença? Porque eu acredito que sim, cara, bater na porta de um bilionário, né, ter a abertura com um bilionário, e tu tem com vários aqui a nível Nordeste, é diferente. Até porque o cara não quer, não pode, não quer, não é que ele não queira, ele não pode receber todo mundo. Ele não pode dar abertura para todo mundo. E na tua visão, o que tem de diferente ali? Qual que tu consegue contribuir? Eu vou falar de mim, né? Eu acredito que eu tenho essas portas abertas, primeiramente por causa de Deus. E em segundo lugar, obviamente, pela minha conduta. Porque eu trato todo mundo igual. Legal. Do jeito que eu trato o seu Beto Studart, eu trato você, trato o cara que é o porteiro do prédio que compra carro comigo, eu trato o trabalhador que acorda às 5 da manhã e chega em casa à noite. Legal. Então, eu trato as pessoas iguais. E uma coisa que os bilionários gostam muito é de ser tratado igual. Só que as pessoas fazem de receber aquela babação. As pessoas fazem o caminho inverso. Né? Ele quer, sabe, babar, ele quer estar ali puxando o saco, muda até o vocabulário, apesar às vezes nem tem um vocabulário vasto, mas quando senta com o bilionário muda o vocabulário para tentar impressionar. E bilionário de besta não tem nada. Ele consegue ler as pessoas, ele sabe quem é de verdade e quem é fake. Então, quanto mais verdadeiro você é, quanto mais transparente você é e trata as pessoas igual, com educação, você vai ter as portas abertas. Legal. Eu vou até fazer uma pergunta puxando isso aqui. É porque assim, muita da nossa audiência aqui são empresários que têm empresas que eles buscam, inclusive, vender um produto de high ticket, né? Certo. Um produto que ele tem um valor agregado alto, de pessoas que fazem uma transação multimilionária e tudo isso. A gente tem algumas perguntas sempre aí nos comentários, quando os empresários nos procuram, assim, cara, como é que eu transformo... Tem um negócio chamado no marketing ABM, né? Account-Based Marketing ali, que é eu fazer marketing para grandes contas, para eu vender e fazer grandes negociações. E aí a gente fala muito dessa questão, né? Cara, eu vou ter uma porta, mas se eu for muito bem, a minha conduta foi muito bem numa porta inicial, vai ser aberta outra porta. Na sua visão, para a pessoa que quer fazer grandes negociações e hoje não faz grandes negociações, seja que ele tenha uma empresa no ramo automotivo, mas talvez no ramo de serviço, a pessoa que quer começar a fazer grandes negociações, qual que é um playbook básico, assim, um método básico do cara que não está fazendo, não conhece essas pessoas? Por onde você começaria para fazer grandes negociações, grandes cheques serem assinados? Faz complexa a tua pergunta, porque... Isso é bom podcast, né? Eu tenho que tirar o suco aqui. Eu cresci no meio da alta sociedade. Então, não é que eu passei a conhecer agora, eu cresci nesse meio. Então, se eu falar, eu fiz isso para ter acesso. Eu cresci. Meu pai, eu sempre digo para todo mundo, meu pai abriu muitas portas para mim, né? Ter o pai que eu tive abriu muitas portas para mim. Lógico que ao longo da caminhada eu fui tendo acesso a outras pessoas que eu não tinha, né? Não é que eu nasci e conheci todos os bilionários do Ceará. Uma grande parte, sim. E outros eu não tinha acesso. Sabia quem era, mas não tinha acesso. O que é que eu posso te responder, baseado na minha história? O acesso que eu tive a essas outras pessoas
foi por conta, dá um exemplo. Ricardo Bezerra é um grande empresário do Ceará que eu admiro demais. Beijo, amigo Ricardo Bezerra, no coração. Dono da Lopes Imóvel. Provavelmente a empresa, o homem que mais vende imóveis no Ceará, Ricardo Bezerra. E o Ricardo Bezerra, por conta da confiança que ele tem em mim, de já ter feito negócios comigo, ele acabou me indicando para outras pessoas, certo? E a própria família Dias Branco, o próprio Gabriel Dias Branco já me indicou para outras pessoas. Então, eu acho que também vai disso. Eles veem que eu tenho um serviço diferenciado, que tem alguém de confiança e credibilidade, e ele fala, vai comprar um carro, vai comprar um imóvel, vai fazer uma negociação, vai comprar uma aeronave, fala com o Padrão, fala com o Davi. Então, acaba da indicação, né? Exatamente por conta dessa escassez de ter alguém de extrema confiança para essas pessoas que têm um tempo muito curto, são muito ocupados, não tem tempo de estar indo em concessionária ou de estar indo olhar uma aeronave, que eu também trabalho com a venda de aviões junto com o Gabriel Dias Branco. Então, vai muito da indicação também, né? Eu vou até perguntar essa para você. Se você pudesse fazer esse também, de onde a gente saiu, para fazer grandes negociações, qual que você acha que era um método que a audiência poderia... Cara, tem um pouco do que o Davi trouxe, né? Hoje a gente atende algumas contas relevantes no Ceará também. Sim. O que eu fiz, né? Pro Davi saber também, e boa parte da audiência também não sabe, eu não conto geralmente como é que a gente fez isso. Mas eu sou do interior, São Gonçalo do Amarante, aqui perto, Taíba, Pecém ali, né? Muito perto daqui. E eu vim pra Fortaleza porque eu sabia que, cara, onde eu tava era muito pequeno, né? Era muito pequeno, não tinha como nos tornar relevante do jeito que a gente queria no interior, de 50 mil habitantes. E quando eu cheguei em Fortaleza, alguns meses depois, o que eu fiz? Eu mapeei os eventos que estariam alguns empresários. Sim. Lógico que geralmente, muito dificilmente, um bilionário, né, vai estar em um evento. Mas multimilionários, alguns grandes empresários também estariam. E eu mapeei e comecei a ir para esses eventos. Depois, o que eu fiz? Eu patrocinei esses eventos e fiz parcerias com algumas produtoras de eventos que tinha acesso a grandes contas, né? Eu tenho hoje bons parceiros, eu faço eventos, tenho hoje bons parceiros. Então, dentro desse playbook, primeira coisa é a pergunta assim, cara, onde é que tá as grandes contas? Onde eles estão? Do que eles gostam? Onde é que eles frequentam? Qual é o hábito? Qual é a maneira de pensar? Que é uma pergunta que eu quero já te fazer sobre mentalidade e tudo mais. Então, essa foi a primeira coisa. Segunda coisa é, cara, beleza. Eu já sei que eles não aceitam babação. Já estão de saco cheio, né? E existe uma linha tênue de você querer gerar valor e de você passar dessa linha aqui, né, imaginária, e em vez de gerar valor, você, cara, passou do limite. O cara diz assim, meu irmão, você quer só mais um falastrão que tá querendo se aproveitar ali, né? Quer se aproveitar da minha audiência. Sim. Terceira coisa, certo? Coisas de bastidores tem que ficar no bastidor, né? Que eu acredito, que eu vejo, né? Acredito, a gente vê muita gente que às vezes tem acesso e perde o acesso porque ele ganhou confiança, ele conquistou o respeito, conquistou a credibilidade, e ele perde a credibilidade só porque ele quer usar aquilo de trampolim. E ele começa a falar conversas de bastidores que foi lhe confiado por conta da confiança adquirida. E, cara, saiba de uma coisa, o mercado se comunica, o mercado se fala. Verdade. Né? O mercado se fala. Muito. Então, a terceira coisa que eu falaria respondendo essa pergunta é, cara, cuidado com o que tu traz após ter esse acesso. Porque o manter até mais difícil do que simplesmente entrar. Porque para manter, você precisa ter alguma coisa que você entrega de valor, nem que seja sua amizade. Eu não tô falando de valor, de trazer um processo de educação ou uma venda e tudo mais. Às vezes sua amizade, cara. Às vezes o cara quer só escutar alguém que tá ali neutro. Entende? Então eu diria essas três coisas: mapear onde estão essas pessoas, do que elas gostam, né, e tudo mais, como que eu gero valor, mas não passando da linha tênue para não ser o babador, né, o cara que baba ali. E terceiro ponto, cara, confiança não tem como dizer assim, cara, eu quero ser 95% confiável. Não existe 95% de confiança, existe 100% de confiança. Eu já, por exemplo, eu atendo empresas hoje que veio o concorrente atrás da gente, né, concorrente que ele é top 1 do Ceará e veio o top 2 do Ceará. Cara, eu dei não pro top 2 do Ceará simplesmente porque, cara, eu vou pegar as estratégias que eu já tô fazendo aqui e vou fazer. E não tinha uma cláusula de eu não tenho exclusividade. Não tenho cláusula, e fiz isso algumas vezes.
E por isso eu acredito que alguns clientes permaneçam com a gente, indiquem Sim. mais a gente por conta dessa confiança que não é 95%, é 100%. Entende? Trazer essa pouco de clareza. Então, eu diria isso. Lógico que tem mais coisas para adquirir clientes grandes, a mentalidade de high ticket e tudo mais, Sim. mas eu diria essas três coisas. E o que eu queria perguntar, que ouvi você falando aqui agora, existe na minha concepção, existe uma sociedade, uma geração muito cheia dos quais são os meus direitos, mas esquecendo dos deveres. Eu quero realizar meus sonhos, mas eu não quero pagar o preço para tal. Eu quero, de fato, chegar no grande carro, na grande casa, eu quero ser o cara hypado, o cara do Instagram, como muito na sociedade líquida, alguns filósofos falam de sociedade líquida hoje, porque ela se desfaz muito fácil, mas não quer pagar o preço para poder fazer isso. E hoje eu vejo, como o Gui trouxe aqui, que você inovou no mercado, mas a inovação tem um preço, né? Você trabalhar sozinho, não ter uma concessionária, não ter vários colaboradores, tem um preço. E o que eu queria perguntar? São duas perguntas em uma só, Davi. Qual que é o preço que você paga, que você pagou para construir toda essa história, essa trajetória de mais de 30 anos que você já falou, né? Hoje, né, você coloca em receita multimilhões por ano, vários milhões por ano em vendas, um cara que detém, é ele, o negócio é ele, né? Tem sócio lá na empresa de aviação, mas é ele. Qual o primeiro? Quais são as dificuldades? E segundo, qual a mentalidade que quem tá ouvindo aqui, cara, eu quero crescer assim como o Davi, porque é contra-intuitivo o que o Davi fez. Porque crescimento geralmente está ligado a mais pessoas. O Davi, ele cresceu a pessoa, ele mesmo, indivíduo, CPF, ser humano, e cresceu o negócio a partir dele, a partir dessa movimentação. Entende? Então, quais são as dificuldades, quais são os desafios de quem quer pagar o preço? Porque a galera não tem coragem, foi uma coisa que você falou aqui no bastidor. Eu quero ter essa vida aí do Davi, mas a galera não tem coragem para ter, não quer arriscar a própria pele para ter. E qual a mentalidade por trás desse jogo, Davi? O que tu diria? Pronto. Dificuldades, eu vou ser bem transparente contigo. Por favor. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Eu sou o cara que eu amo o que eu faço. Eu saio de casa com prazer, com satisfação em fechar uma venda de um carro, de um imóvel, de uma aeronave. Então, as pessoas criam dificuldades. Esse é o meu pensamento. Tudo é difícil. Ah, é longe. Ah, não vou levar o carro ali porque é lá no bairro distante. Então, as pessoas criam muitas dificuldades. As dificuldades do dia a dia, eu acho que são coisas normais de qualquer empresa. Um cliente que bateu na trave para fechar o negócio, não fechou, você foi lá, gastou 1 ou 2 horas do seu tempo, e aí o cliente não se agradou daquele carro, e aí você pega, deixa o carro na concessionária e leva outro carro que ele já quer outro. Ele queria ver uma Mercedes, agora ele quer ver uma Porsche. Então, para mim, eu não vejo dificuldade. Agora, o que eu ouço muito é as pessoas colocando isso como dificuldade, reclamando, o cliente não fechou, o cliente não quis, eu perdi meu tempo. Eu amo o que eu faço. Eu já levei 5 carros na mesma empresa para o cara comprar um. Tudo certo. Nenhum problema. Agora as pessoas querem ir, levar o primeiro carro e já quer vender, e não é assim. E quando esse cara pensar no próximo carro, com certeza ele vai ligar pro Davi. Exatamente, porque Com ele sabe que o certeza. Davi não bota dificuldade, não reclama. Eu não posso, eu não tenho tempo. Cara, tu não decidiu ainda. Não. Leve quantos carros ele quiser, quantas vezes for preciso. Então, a minha resposta é: as pessoas criam dificuldade onde não tem. Por quê? Porque muitas vezes não tem paixão pelo que faz. Só pensa no dinheiro. Eu nunca pensei no dinheiro, eu sempre coloquei a pessoa em primeiro lugar. Sempre as pessoas, sempre focando nas pessoas. A venda é uma consequência de um relacionamento. Só que as pessoas focam na venda e se esquecem do relacionamento, que é a base. Por que grandes empresários e cidadãos comuns compram um carro com padrão? Porque eu sou melhor do que alguém? Não. Com certeza tem pessoas melhores do que eu com um Instagram maior do que o meu. Agora, talvez, ou quase certeza, eles não têm o relacionamento que eu tenho com essas pessoas. Que é a diferença que a gente costuma falar, que é o influenciador e o influente. Exato. Você não é simplesmente um influenciador, você é uma pessoa influente no meio que você tá. Isso. Né? Existe uma diferença entre influenciador e influente. E tem gente que tá no jogo, mas não entende a regra do jogo. Ele tá jogando o jogo, mas por isso que ele tá no banco de reserva para sempre. Porque ele não entende a regra, que é o fundamento, a base, e a gente acredita nisso também, que é o relacionamento, as relações humanas, entende? A gente tá no jogo, mas não tem a regra. E para deixar mais claro o relacionamento, servir.
Aí eu vou dar a dica agora para você. Quer se destacar? Sirva as pessoas. Não foque no dinheiro, não foque no lucro. Eu já fiz favores para várias pessoas que não tinham nada a ver com carro. Eu ouvi algo, eu digo, eu consigo te ajudar nisso. Proatividade. E eu vou lá e resolvo. Ah, mas tu fez sem ganhar nada? Sim, sem ganhar nada. Qual é o problema? O problema das pessoas é que elas só querem se aproximar de ti ou do empresário A ou B para tentar tirar algo dele, ganhar algo dele. E muitas vezes a chave é o contrário. É servir essas pessoas. De alguma forma, de alguma maneira. Ser útil para ela resolver algum problema. Entendeu? Eu vou pegar uma coisa da mentalidade do Davi aqui muito importante, cara. Quando a gente cresce os nossos negócios e a gente tem que tomar uma dificuldade muito grande, a gente tem que tomar um cuidado, na verdade, muito grande, que muitas vezes a gente cresce os nossos negócios e as pessoas viram números numa DRE. Eu vou explicar isso. As pessoas viram um número numa planilha. Sim. O meu cliente vira um número na planilha. E eu entendo muitas vezes, porque muitas vezes, como a gente cresceu o nosso negócio do zero, a gente sabe que, cara, muitas vezes a gente tá na reunião de sócios aqui e a gente precisa se esforçar para ele. Deixa a gente entender além dos números, além da planilha, que é o relacionamento. Porque muitas vezes, inclusive, eu tava com alguns clientes ontem, alguns empresários, e eu falei assim, cara, aquele cara lá, ele não tem amor nenhum ao negócio dele. Ele tá fazendo o negócio para vender o negócio. Então, você chegar para ele e falar mal do atendimento dele, para ele nem sente. Então, tem alguns termômetros que às vezes que a gente cresce tanto os nossos negócios e a gente está focado muito no, cara, venda é processo, venda é matemática, eu preciso adquirir cliente, trazer aquisição, baixar meu CAC, baixar meu custo, e aí eu vou acostumando com os números dentro do meu escritório e às vezes eu esqueço que por trás daqueles números tem pessoas. Então, uma coisa muito importante para alguns empresários aqui, talvez nesse podcast, é, cara, a gente entender que se eu não tomar cuidado, chega um certo tipo de faturamento que as pessoas, os meus colaboradores, inclusive, os clientes, eles podem virar números na minha DRE e eu olhar só na planilha. Sim. E aquilo ali é o começo do fim. Por quê? Porque, primeiro, eu acredito também, assim como você, que o mercado ele é baseado em relacionamento e as pessoas estão cada vez mais com a inteligência artificial, com o que a gente tem desenvolvido de tecnologia, o que a NVIDIA tem feito, cara, todo mundo tem feito, pessoas como o Davi vão ser o destaque. Você pode perceber, no nosso século XXI agora, com tudo que está acontecendo com IA, pessoas que têm autenticidade, personalização de atendimento, isso o tradicional vai voltar a ser moderno. Verdade. Né? Então, e eu queria fazer uma pergunta sobre isso com o Davi. Davi, você olha no seu negócio hoje, o desenvolvimento do que você tem feito, e aí agora eu vou fazer uma pergunta contra-intuitiva. Certo. Quais são os seus próximos passos que aí dentro da tua mentalidade? Para escalar o que você faz, o que o Davi olha hoje e fala assim, cara, esses são os meus próximos passos, olhando a minha mentalidade que eu enxergo o mercado, para escalar o meu negócio, para escalar o que eu faço? Chegar a nível Brasil. Eu estou trabalhando para isso. Como? Continuando fazendo o que eu faço. Constância. O segredo do sucesso não é intensidade, é constância. Então eu sou constante. Todo dia eu estou ali, todo dia eu estou trabalhando, indo mostrar o carro que qualquer que seja, não importa se é alto padrão, se é médio padrão, se é carro popular, tratando bem as pessoas, servindo as pessoas, sendo correto, sendo íntegro. É o segredo. Não tem, é básico. As pessoas querem inventar moda. É só ser constante. Às vezes o cara quer ser intenso, mas ele não é constante. Não vai dar certo. Não sei qual a data que esse podcast vai pro ar, mas eu vou soltar algo para vocês. Eu tô indo para São Paulo agora, na próxima semana. Meu Instagram hoje está aqui. Tem 18,7 mil seguidores. É um Instagram pequeno. Tem Instagram aqui no Ceará com 70, 100, 200 mil seguidores. Instagram automotivo. Mas eu tô indo para São Paulo porque foi fechado uma parceria do Padrão com a Ferrari do Brasil. Nossa. Para vender Ferrari direto da concessionária. Que isso. Padrão Davi Barbosa, Newtec, meu amigo Davi, e Ferrari. Que isso, legal. Cara. Ferrari, Maserati, Lamborghini e Rolls-Royce. Um grupo de São Paulo, que eu acho que eu posso falar porque o podcast vai ser depois, vai ser lançado depois, Grupo Via Itália. Então, estou indo vender agora esses carros direto da concessionária.
Qual é o segredo? Constância. Constância, trabalho correto, integridade. Esse é o segredo. Eu sempre fui muito criticado. Eu não dou ouvido a críticas. Se não for construtiva, eu não dou ouvidos. Eu não escuto quem não tem autoridade para falar algo para mim. Você tem autoridade sobre o assunto, eu vou baixar a cabeça e eu vou lhe escutar. Se você não tem, o que você falar para mim, eu não deixo entrar, não me desestimulo, não vai me parar. Já tentaram me parar inúmeras vezes. O cara faz isso. O teu Instagram é muito bom, tu devia pagar, fazer o patrocinado. Eu não faço patrocinado, é totalmente orgânico, do começo ao fim, e assim vai continuar. Aí as pessoas querem ir por um caminho, querem ir por outro, querem mostrar uma vida fake, querem mostrar só andando de Ferrari, de Lamborghini, e não vende nem um Celta. É a verdade, cara. É a verdade, nua e crua. Não vende um Celta, não vende um Fiat Uno, não vende uma Fiorino. E no Instagram do cara só tem Ferrari e Lamborghini. No meu Instagram, se você olhar, tem tudo. Tem eu entregando caminhão 0 km para a LDB Transporte do seu Rafael Leal e da família Dias Branco. Eles são sócios lá, seu Rafael e o Ivens. Eu vendo caminhões, zero. Literalmente eu vendo tudo. Eu vendo quadriciclo, eu vendo moto, eu vendo caminhão, eu vendo Ferrari, eu vendo Fiorino. O que o cara quiser eu vendo. Então eu acho que na minha história, né, eu só posso falar pela minha. Na minha história foi constância e as pessoas sabem que o padrão Davi Barbosa é quem ele é no Instagram e na vida real. Essa parceria com a Ferrari foi por conta de portas abertas que você tem que abriram lá. Sim, total. Porque se for para número de seguidores e tudo isso, não seriam vários outros. Seriam vários outros. Só que muitos estão focando em quê? Comprar seguidor. Para dizer que o Instagram tem 500 mil seguidores. Aí você vai ver os vídeos do cara, tem 600 visualizações. É fake. Um Instagram desse é fake. Se você tem 300 mil seguidores, 400 mil seguidores, seus vídeos têm 2.000 visualizações, amigo. Teu Instagram é fake. Meu Instagram tem 18 mil seguidores, meus vídeos estão lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, tem vídeo com 1 milhão de visualizações, agora tudo 100% orgânico. Então eu acho que o que vai também abrir portas é você ser de fato quem você é. As pessoas conseguem perceber quando você é real ou quando você não é, quando você é íntegro ou não é. Então, aí às vezes o cara quer ter uma porta aberta lá na Ferrari, lá na Lamborghini, e não vai ter. Só que o Instagram dele é maior do que o do padrão. Talvez ele tenha mais condição financeira do que o padrão. Mas não tem credibilidade. Para mim, credibilidade é o jogo. É a base. Show de bola. Porque a credibilidade faz assim contigo. Ó. Tu pode até não ter acesso àquele empresário lá, bilionário, e tu queria vender carros para ele, até para a empresa dele vender uma frota de carros. Tu não tem acesso, mas tu tem credibilidade. E aí tu conhece, às vezes, o funcionário dele. E tu é correto com esse funcionário, tu trata ele bem, tu é íntegro, tu honra os teus compromissos. Um dia acontece desse funcionário falar pro patrão: se eu for comprar um carro, chama o fulano de tal, o cara correto. Marcou comigo 8 da manhã ele estava lá. Então, é o caminho mais árduo? É o mais árduo. Mas é o caminho que abre portas. Entendi. Porque esse caminho de estar em festinha, cercando os bilionários, estando lá no mesmo ambiente, é legal. Mas não abre portas, não. Às vezes Deus vai usar uma pessoa bem simples. Às vezes é o motorista do grande empresário que Deus vai usar para abrir a porta para ti lá dentro daquela empresa. Você está entendendo? Vou até falar um pouquinho aqui de Bíblia. José foi governador do Egito. As pessoas só focam no governador. Sabe como é que ele chegou lá? Através de um carcereiro. Ele estava preso, foi preso injustamente, porque foi acusado de ter molestado a esposa de Potifar. E o carcereiro, em um dia lá, chega para o faraó e fala: quem vai interpretar o teu sonho está lá na cadeia. José, traz ele aqui.
E 2 anos depois, né? Então E 2 Deus anos usou depois. o carcereiro. E às vezes o cara tá preocupado em estar perto do fulano A, B ou C. Sabe? E distratando o funcionário do empresário que ele quer ter acesso. Não honrando os compromissos. Então, tudo na vida é colheita. O que você plantar, você vai colher. Ninguém planta arroz e colhe feijão. Não é verdade? Então, Total. o segredo é tratar bem as pessoas, ser íntegro, ser correto, credibilidade. Aí não tem limite. Aí Deus abre porta de Ferrari, de Rolls Royce e de qualquer coisa na face da terra. Você me fez me lembrar de duas coisas aqui falando isso. Uma é bíblica e outra é de um livro. Eu vou falar do livro primeiro, depois eu falo da Bíblia. Tem um livro do Nassim Taleb que chama Arriscando a Própria Pele. Sim. E lá ele conta várias histórias e exemplos por que as pessoas que arriscam a pele, elas dão mais certo na vida, né? E ela conta a história de dois irmãos. Um é funcionário público, funcionário de uma empresa lá, e outro é taxista. E ele coloca lá estudos científicos, ele mostra que se acontecesse algo que os dois irmãos perdessem os empregos, perdessem a renda naquele momento, o irmão que é taxista, que arrisca mais a pele, que tá ali pagando preço, que não sabe o que vai vender no dia, o quanto ele vai fazer no dia, ele resolveria a vida dele, ele voltaria pro eixo muito mais rápido, né? Então essa mentalidade que o Gui trouxe, né, para perguntar pro Davi, é fruto desse, cara, eu tô arriscando a pele todos os dias, eu me coloco o meu nome, a minha credibilidade todos os dias, então me fez lembrar disso. E agora você falando aí de José, falando de, cara, faz parte, a lei da semeadura, né? Na lei da semeadura, biblicamente falando, e aí eu vou, né, resumir aqui, ele vai lá semeando, aí cai lá nos espinhos, é esmagado a semente, aí cai na solo rochoso, não ganha profundidade, tá tudo mais, até chegar à terra fértil. E muitas vezes as pessoas querem a terra fértil já na primeira semente que joga, né? E o que você está dizendo assim, tem uma frase que a gente fala lá na empresa, que no curto prazo a vinda é injusta, mas no longo prazo ela é justa e paga bem. Verdade. E aí você tem duas formas de você pensar, né? Cara, a minha semente caiu em um solo rochoso. Eu posso pegar uma retroescavadeira e tentar tirar as rochas do meio para poder fazer um novo solo. Ou você continuar semeando. A minha semente caiu num solo espinhoso. Você tem duas opções. Você pegar um alicate lá, uma tesoura, né? E lá tentar tirar os espinhos, ou você continuar semeando. E pelo que o Davi trouxe aqui, a semeadura contínua, a constância, você se tornar constante, ela traz retornos no médio e longo prazo. Exato. E é o que a maioria das pessoas não entendem. Né? Que o jogo não é o jogo de hoje. Né? O jogo de hoje é o jogo que você vai jogar em dezembro. Como assim? Eu vou explicar. E aí eu tô emendando várias coisas aqui, né? Tem um autor chamado Rob Sharma nos Estados Unidos. E ele tem um livro, que eu esqueci o nome do livro agora. Mas Rob Sharma fala o seguinte: a sua vida, os seus dias é a sua vida em miniatura. Sim. Aquilo que você faz hoje reverbera no como é que vai ser teu Réveillon e teu Natal. Aquilo que você acumula é a lei da acumulação. E quando eu olho para o que a gente está falando aqui, relacionamento, grandes vendas, né, ter um grande negócio, também é uma lei da acumulação diária. O que eu faço todos os dias? Será que eu sou correto? Eu mantenho a minha credibilidade só 15 dias no mês, outros 15 dias? Não, mano, eu vou fazer diferente. Exato. Né? Será que eu mudo a sentar? Eu sento numa mesa, eu falo diferente, eu sento em outra mesa, eu falo de outra forma, entende? Então tem muito mais sobre o que eu faço todo dia, por anos, Exato. para que isso, na lei da semeadura, realmente colha o fruto que eu gostaria. E agora, trazendo uma pergunta para a mesa, Davi, o que eu queria te perguntar? Qual que entendi já que, cara, credibilidade é super importante, concordo, assina embaixo. Essa constância é muito importante. A mentalidade que talvez algumas pessoas que assistiram não entenderam. Cara, Davi, ele transforma o problema em, cara, oportunidade de eu gerar valor. Exatamente. Eu entendi isso. Cara, o cara quer 5 carros, mano, eu vou gerar tanto valor que quando ele for comprar outro carro, ele vai lembrar de mim de novo. Né? Ele vai lembrar de mim de novo. Então, a minha pergunta é, Davi, esses anos de experiência, qual que foi a negociação mais difícil ou mais engraçada ou a mais eu ia fazer essa pergunta também pro Davi? Qual que é aquela que você lembra, cara, que você conta com orgulho ou que você ganha assim, caraca, essa eu suei pra caramba pra poder finalizar? Pai, tem várias. Tem várias. Conta algumas aí, eu ia fazer essa mesma pergunta. Tem várias, eu vou começar por uma. Eu tenho um cliente, ele é lá de Tianguá, Serra de Tianguá. Legal. E um homem trabalhador, simples, ele é dono de uma sucata
lá no interior, né? E aí um dia ele veio pra Fortaleza e eu tinha prometido a ele que ele ia dar uma volta em um carro que eu tinha. Eu tinha uma pequena coleção de carro antigo e um dos carros que eu tinha era um Galaxy Landau, que era o meu carro do dia a dia. E ele queria muito andar nesse carro. Eu falei, venha pra Fortaleza que você vai dirigir o meu carro. Nós vamos passear na beira-mar. Aí ele veio, se encontrou comigo, andou no Landau, filmei ele dirigindo o Landau, ele se emocionou, chorou. É um senhor, quase seus 70 anos. E aí, quando a gente voltou pro local de onde nós tínhamos saído, ele viu um carro meu. Uma Palio Weekend. Um carro popular que eu tinha recebido numa troca de um outro carro mais caro. Foi lá, foi cá, ele fechou o negócio comigo. Quando ele foi me pagar, eu tenho até o vídeo, eu posso mandar para vocês e vocês colocarem, eu tenho gravado. Ele pegou uma sacola, aquela sacola bem simples de supermercado, abriu a sacola, dentro da sacola tinha uma lanterna traseira de um caminhão. Lanterna. Aí eu digo, seu Dionísio, o que é isso aí? Ele, calma, rapaz. Pegou uma chave de fenda, desparafusou, dentro da lanterna, o bolo de dinheiro. Rapaz, eu dei gargalhadas. O dinheiro todo enroladinho, sabe, bem cuidadoso. Aí eu falei, seu Dionísio, pra que isso? Ele, não, porque assim um ladrão me abordar, eu vou falar, só tem um sucato, as lanternas velhas que tem. Muito bom. Essa foi uma das, né? A outra foi que eu comprei eu comprei um carro antigo, um Galaxy também, que era do seu Álvaro Bezerra Machado, dono do Dragões Parafusos, uma empresa muito conhecida aqui no Ceará. E aí, como é que foi a compra desse carro? Eu fui no Dragões Parafusos comprar um parafuso de aço inox pro meu Landau, um Landau que eu tinha que era o branco. Aí o vendedor, o Leonardo, que trabalha até lá hoje, perguntou, né, pra que carro é esse aqui? Eu disse, não, um Galaxy Landau que eu tenho. Aí ele falou, rapaz, o seu Álvaro tem um Galaxy, só que tá guardado aqui num terreno aqui do lado e o carro tá trancado lá por conta de um muro. Dividiram o terreno no meio com um muro e não tiraram o carro antes. O carro ficou dentro do terreno. Eu também tenho um vídeo, posso passar para vocês tranquilamente. Que doideira. E eu fui lá para ver se era verdade. Quando eu cheguei lá estava o carro preso não muro. Podia sair porque tinha um muro no meio. Eu imediatamente fui lá na sala do seu Álvaro. Eu falei, seu Álvaro, me venda o carro, tudo mais. Aí ele, não, Davi, eu não vou vender não. E eu sou muito persistente no que eu quero, né? Eu não desisto fácil. Esse é um segredo também, não desiste fácil, de nada. Aí insisti e ele falou, eu te vendo o carro com a condição, se você cortar as árvores e quebrar o muro. Porque tinham crescido várias árvores na frente do carro. Nossa. Além do muro, né? 15 anos parado. 15 anos. E aí eu juntei alguns amigos, nós fomos lá. Eu, particularmente, derrubei o muro junto com a marreta. E aí tem um vídeo, eu quebrando o muro, tem tirando... anos? Foi agora, 2019. Caraca, mano. Nós quebramos o muro e tiramos esse carro de dentro, um Galaxy lindíssimo, 74. E aí eu comprei esse carro. Então, assim, é uma história muito inusitada. E as duas... Tem muito mais, né? Mas assim, não vai se alongar. Mas essas duas eu tenho os vídeos, eu mostro pra vocês. Que massa, que massa. Que legal, que legal. Quer fazer uma pergunta? Não, é porque assim, ó, na verdade, essas questões de negociações interessantes, eu queria até fazer uma pergunta que... A nossa vida de negociação, a gente tem algumas decepções, né? Sim. Essas duas negociações, elas deram certo, né? Mas eu queria também trazer um pouco sobre... Quando a gente olha o Davi, você negocia com grandes pessoas, negocia alto padrão também e tudo isso acontecendo. Você tem algumas histórias de... algumas vendas, para passar um pouco para a audiência, que te decepcionaram? Cara, é que bate na trave. Eu sei que você também vê oportunidade em tudo, mas, cara, são algumas coisas que te decepcionaram ali no caminho e fala assim, não, mas eu preciso sempre ter essa mentalidade. Alguma história de uma venda, por exemplo, você falou de um avião que bateu na trave. Como é que essas histórias de existe também nas negociações de grande porte essa bater na trave? Cara, eu passo 2 meses trabalhando no mesmo cliente, 3 meses trabalhando no mesmo cliente, 4 meses, e aí tá tudo certo, chega lá e... Cara, não vai ser agora. Acontece constantemente. Mas é constantemente mesmo. Semanalmente, para ser bem transparente. Eu recebo ligação diária, né?
O nosso amigo Augusto, ele viu aqui, antes de começar, como é que é? Eu digo, o meu telefone é igual o Criança Esperança, é uma ligação atrás da Eu outra. disse assim, né, cara, eu marquei o podcast, tá acontecendo esse podcast aqui 31/7/2024, tá fechamento de mês. Fechamento assim. de mês. Davi, eu marquei o podcast contigo aqui, nem lembrei que era fechamento. Ele, não, irmão, meu dia é assim, é um eterno fechamento. Graças a Deus Graças que é. a Deus. Então, semanalmente acontece. O que é que acontece muito? O cliente me liga. Essa semana agora aconteceu já. Meu amigo Gustavo da Goldline me ligou. Ele é dono de uma grande transportadora aqui no Ceará. E ele me ligou, ele estava em São Paulo. Ele, Davi, eu vi aqui uma picape Ranger, versão tal, 0 km por esse valor. Quando ele me falou o valor, eu vendo muita picape Ranger. Eu disse, cara, eu vou tentar, mas eu acho que não consigo chegar a esse preço, não. E aí, falei com a família Rolim, né? Que são os donos da concessionária Ford aqui. E eles falaram, Davi, não tem como a gente chegar nesse valor, porque isso aí é alguma campanha lá do agronegócio. Que tá tendo lá em São Paulo a campanha de agronegócio. Quando tem campanha de agronegócio, então realmente a concessionária consegue da própria Ford uma condição especial. Uhum. Então não tinha como eu viabilizar. Eu peguei o telefone de imediato, já liguei pro Gustavo e falei, meu irmão, não me leva mal, dessa vez não vou ter como ganhar no preço, fecha o negócio aí pra tu não perder, porque é uma baita oportunidade. Então eu dei foi força para ele fechar negócio. E o que é que eu vejo muitas pessoas, aí eu vejo diariamente, o vendedor, ao invés de encorajar o cliente, fala, cara, fecha esse negócio aí que tá muito bom. Ele vai tentar mentir, inventar alguma história para que o cara não compre. Para mim isso é falha de caráter total. Se eu não consigo chegar naquele valor, então o que é que eu vou fazer? Meu amigo, compre porque você vai perder, é uma baita oportunidade. E assim ele fez. Então isso acontece muito, é do mercado, é normal do mercado. Vai ter situações que eu vou conseguir preço que o cara lá de São Paulo, ou de Goiânia, ou Brasília não consegue, e vai acontecer o contrário. E tá tudo certo, né? É o mercado. Massa. O que você acha do mercado para os próximos? Quais são as inovações que você acha que vai acontecer nos próximos anos? Aí você fala assim, cara, esse aqui, como você inovou nesse mercado, quais são os seus olhares dos próximos tiros certeiros? Você fala assim, cara, isso aqui pode acontecer nesse mercado, tanto de imóveis, de carros e aeronaves. O que você acha que é a tendência do mercado? No ramo automotivo, já é uma realidade, né? Os carros híbridos e elétricos. Eu acho que daqui a 10 anos o volume triplica. Se você for calcular com o que tem hoje já no mercado, que já é um número grande. Mas isso, a base energética nossa precisa melhorar muito, né? Já está melhorando. Só para você ter conhecimento, de Fortaleza até o Piauí, já tem vários postos de abastecimento de carro elétrico. De Fortaleza para Natal, vários postos de abastecimento. Então, é uma tendência. O carro elétrico ele vai substituir o carro a combustão? Creio que não. Agora, com certeza, a frota de carro elétrico daqui a 10 anos, ela está 3 vezes maior do que é hoje, que já é muito grande. Se eu não me engano, parece que são 20 anos para ser 80% elétrico, é verdade. Você acredita nisso? Vou te dar só um número. Mês passado, o Grupo Carmais, são os donos da concessionária BYD aqui, em Fortaleza, o Grupo Carmais vendeu 530 BYD. Caraca, mano. Se você somar a venda de carro zero de todas as concessionárias de Fortaleza, a BYD ultrapassou todos. Caraca, mano. Com eles juntos, somados? Sim. Então, essa é a força do carro elétrico, do carro híbrido. Tem muitos críticos no mercado. Tá lindo, velho. E também, né, quebrou aquela historinha de que é um carro só econômico. Não, agora tem potência e tem design, tem tecnologia, né? Mas sabe por quê? Uhum. Por que o carro elétrico ele já pegou no mercado, mas daqui a uns 10 anos eu digo que triplica. Porque as pessoas hoje querem isso aqui, ó. Tecnologia. Uhum. E o carro elétrico ele é um celular que anda. É sério. Você acessa YouTube, você acessa iFood, Waze, Spotify, tudo em uma tela. E essa tela lhe conduz a qualquer canto, do ponto A ao ponto B. É um carro. É um celular que anda. Ele atualiza.
vai chegando novos aplicativos. Então as pessoas hoje buscam muito por tecnologia. Eu E falei de aquela BYD, história? mas tem outras marcas no mercado excelentes que ainda vão chegar esse ano. Um grande influenciador, vendedor de carro, assim, postou há umas 2 semanas atrás, umas 3 semanas atrás. Rapaz, tô querendo aqui vender um BYD. Você viu essa? Já Não, vi, já tô vi. querendo vender um BYD aqui pra um lojista. Rapaz, e tá o povo só tá querendo pagar 140 mil abaixo da tabela. Arrume alguém pra pagar 80 mil, pelo menos, abaixo. Né? Um grande influenciador aí do Eu vou mercado. falar o nome, Thiago TK. Porque nós citamos os nomes. E se ele estiver ouvindo, ele vai ouvir minha resposta. E aí? Então vamos lá. Muita gente me perguntou, muitas pessoas me mandaram esse vídeo. Davi, e aí? Tu vende muito BYD, muito GWM, Volvo, né? Os carros elétricos em geral eu vendo. O que é que tu tem a falar sobre isso? Eu digo muito simples. Toda marca de carro no mundo tem 1 ou 2 modelos de carro que são péssimos de venda. Toda marca. Pega um Audi Q8, um excelente carro. Sou fã do Audi Q8. Mas pega um Audi Q8 e vai revender ele. Casamento. Vai lá, meu amigo. Pegue uma Mercedes, da mais top que tiver. Use aí por 6 meses. E vá vender. Pegue um Volvo XC90, zero hoje. Daqui a 6 meses, vá vender ele. Se você veja se você vende rápido e veja se você consegue pegar o valor que você comprou nele. Toda marca de carro no mundo tem 1 ou 2 modelos que comercialmente é fraco. Isso é normal do mercado. Ah, o carro é ruim? Não, o carro é excelente. O Volvo XC90 é um espetáculo de carro. A Audi Q8, espetáculo de carro. Não tem o que falar do carro. Mas comercialmente falando de Brasil, são péssimos de revenda. Então a BYD, já vendi todos os modelos de BYD, zero eu já vendi, e ele seminovo também eu já vendi. Dolphin, Song, Yuan, Seal. Só que tem 2 carros da BYD que são os carros premium, que é o Ram e o Tan. O Tan é o da história do Thiago TK, que é um carro 7 lugares, 100% elétrico, 4x4. É um carro de 529 mil reais. Então é um público específico. Você compreende? Sim. Então não é que o carro é ruim, mas é porque é um modelo que até ele zero, ele vende pouco. Se você for ver os números de venda de BYD Seal, de Dolphin, de Yuan, de Song, é infinitamente superior. Por quê? Porque são carros de 200, 220, 230, 300 mil, que esses têm um volume de venda muito forte, tanto zero como seminovo. Passou de $500 mil para cima, já dificulta mais. Não é todo dia que nós vendemos um carro de 600, 700 mil, de 1 milhão, de 1,5 milhão, certo? Então, acho que a resposta está dada. Você acha que a Porsche ter vindo pra cá alimentou muito o mercado de luxo? Demais. A Porsche faz total diferença no estado do Ceará. É uma marca consolidada no mundo todo. Eu acho que é quase que unanimidade, né, a paixão pela Porsche. E toda uma história, desde o fundador, do Ferdinand Porsche. E alavancou demais. Né, porque quem queria um carro nível Porsche no Ceará tinha que se recorrer a São Paulo, né, a outros estados. E a Porsche ter se estabelecido aqui através do Grupo Newland, Grupo New, que está de parabéns, e que agora também pegou a Porsche lá em Recife. Eles pegaram lá em Recife? Pegaram Recife também. Então só alavanca, né? Só alavancou o mercado de carro premium. E é tanto que você hoje vê Fortaleza no trânsito com várias Porsche. Virou comum, né? Comum entre aspas, né? O carro é um carro espetacular, de comum de você visualizar. Antigamente você via uma unidade e se surpreendia, uma Porsche. Hoje tem várias, hoje tem uma concessionária, então isso só engrandece o mercado de luxo. Total. Caminhando por fim aqui, meu amigo Guilherme. Bate-bola, né? Vamos pro bate-bola. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu já tô na cabeça. O que é o bate-bola, tá, Davi? Pra finalizar aqui o podcast, a gente faz uma pergunta, você dá uma resposta e bate pronto. Pergunta, bate pronto. É de frente, vem de frente com o Gabi, é de frente com o Augusto e o Gui, né? Além de Jesus e teu pai, quem é tua maior referência? Ramo automotivo, você tá falando? O que você quiser, da vida, por exemplo. Mas assim, eu tenho grandes inspirações. O saudoso Abílio Diniz
foi um homem que eu cresci me inspirando nele. Meu Legal. pai teve o prazer de conhecer o Abílio quando meu pai morou no Rio de Janeiro, então eu cresci ouvindo meu pai contar muitas histórias do Abílio Diniz. Além de um grande empresário, um grande esportista, poucas pessoas sabiam disso. Sim. Antônio Hermílio de Moraes, saudoso Antônio Hermílio de Moraes, Silvio Santos. Até hoje eu tenho guardado todas as revistas que eu consegui comprar em que o Silvio Santos deu entrevista. Veja, Isto É, Contigo, eu tenho todas. É uma pessoa que sempre me inspirou. Tem uma fala do Silvio Santos que eu sempre repito a mesma fala. Perguntaram uma vez para ele qual foi, né, o maior sonho dele para ele conseguir ir atrás desse sonho e conseguir construir o império que ele construiu. E ele respondeu assim, de imediato. Ele falou: eu nunca sonhei em ter o que eu tenho. Eu nunca planejei chegar onde eu cheguei. As coisas foram acontecendo. Agora, eu sempre trabalhei, eu sempre fui constante. Aí volto para aquela minha fala. Ele foi constante. Ele amava o que fazia, sempre foi um comerciante. Então ele foi constante. E a constância levou ele a sucesso. Então ele não planejou ter o grupo Silvio Santos. Ele não planejou chegar onde ele chegou. Ele não planejou ser dono de uma rede de televisão. Para quem não sabe, o Silvio Santos trabalhou na Rede Globo. Ele não era funcionário da Globo, ele comprava tempo na Globo. Ele tinha um programa dele, o programa Silvio Santos, Entendi. que ele pagava pelas horas. Então ele não era funcionário. Essa história eu não sabia, não. Exatamente. Nem eu. Essa eu também não sabia. Pesquisem que vocês vão ver. Silvio Santos foi anos e anos apresentador na Globo. Ele ganhava tanto dinheiro com o programa dele que o Roberto Marinho não quebrou mais na frente porque ele emprestou 1 ano de salário para todos os funcionários da Globo. Caraca. Pode pesquisar que vocês vão ver aí o próprio Boni, diretor-geral da Globo, contando a história e agradecendo ao Silvio Santos, que se não fosse o Silvio Santos, a Globo teria quebrado. Porque depois que o Silvio Santos foi apresentador na Globo sem ser funcionário, deixando bem claro de novo, ele comprava o tempo, ele acabou sendo agraciado através do Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa. E o Manuel de Nóbrega era um homem muito bem relacionado. Ele conseguiu, com o ministro das telecomunicações, uma concessão de TV para o Silvio Santos, que foi a TVS. Né? TV Silvio Santos, né? Acho que era TV Silvio Santos. Depois virou SBT. Então, quando ele criou o SBT, nessa época ali, ele já estava assim, financeiramente abastado. E a Globo estava passando por uma crise como nunca houve na época, porque quem alavancava a Globo era o Silvio Santos aos domingos, porque a audiência dele era a campeã. O país parava para assistir o programa Silvio Santos na Globo. Que massa. Então, quando ele saiu, porque ele criou o próprio canal de televisão, a Globo entrou em crise. Um dos motivos foi esse, com a saída do Silvio Santos. E aí o Roberto Marinho ligou para ele e ele, de imediato, emprestou 1 ano de salário para que o Roberto pagasse os funcionários. Nossa. Forte demais. Então, isso é inspirador. Constância. O Silvio Santos sempre foi quem ele é. Já está aí com seus 92 anos de idade. Mas do começo ao fim sempre foi daquele jeito. Ele nunca quis mostrar uma vida de ostentação. Então, constância. Para mim, a maior inspiração, falando de Brasil, chama-se Silvio Santos. Que legal. Vai mandar uma? Uma frase. Mas minha frase predileta. Deus é fiel sempre. Legal. Deus é fiel sempre. Seja constante, seja correto, íntegro. E sempre honrando a Deus através dos negócios. Que não tem como separar. As pessoas querem separar de Deus os negócios. Não tem como. Impossível. Até tem como. Mas se prepare, porque você vai colher os frutos de andar longe dele. E quando você tem ele como seu chefe, eu não tenho ninguém como meu chefe, até porque eu não tenho chefe. Mas eu tenho ele como meu chefe, como meu dono. Então eu busco, através dos negócios, honrar ele. Com caráter, com integridade. E então Deus é fiel sempre. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. É isso. Pior momento da vida. 2009, quando eu quebrei financeiramente. Tá. E o melhor? O melhor eu acho que eu estou vivendo. Estou colhendo
Já Legal. tem um tempo aí colhendo os frutos de muito suor, muita lágrima, muito trabalho, muito esforço. Legal. Quando é que você vai desacelerar o ritmo do trabalho? Eu não penso nisso. Eu amo o que eu faço. Eu sempre digo isso aqui para as pessoas. Vender carros, imóveis e aeronaves é a desculpa que Deus arranjou para que eu possa me conectar com pessoas e mostrar quem Ele é para essas pessoas. Minha missão na Terra não é vender carros, estar no meio dos bilionários, vender aviões, vender imóveis. Não é. Minha missão na Terra é elevar o nome de Cristo por onde eu passar, através dos negócios. Ah, rapaz, tem um cara ali que ele trabalha correto. Tem um homem ali que ele honra a Deus através dos negócios. É possível, sim, você fazer a diferença. Eu não estou aqui em busca de fama, não estou aqui em busca de ficar bilionário. Se isso acontecer, vai ser uma consequência. Mas o meu foco é elevar o nome de Cristo através dos meus negócios. Então eu amo o que eu faço. Amo pessoas, amo negócios, mas o foco principal é até o meu último dia de vida cumprir esse propósito. Fazer a diferença na terra através dos negócios. Irmão, eu ia até fazer mais perguntas, mas depois dessa A gente vai eu finalizar com nem essa quero aqui. mais, nem quero mais. Davizão, primeiro, obrigado, irmão, Obrigado, meu irmão. pelo seu tempo. Irmão, Eu muito sei obrigado. que é corrido pra caramba, mas obrigado principalmente pela clareza e honestidade que você colocou aqui nessa mesa. Eu sinto a verdade nas palavras, a gente consegue perceber a verdade nas palavras. E eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, que cara, a galera é muito rasa, né? E ter papos profundos e ter coragem de enfrentar algumas perguntas e, cara, isso é extremamente claro, assim como foi agora. Uhum. Na sociedade a gente também acredita, a gente é uma empresa cristã, rola culto lá na nossa empresa às sextas-feiras, algumas sextas-feiras, então a gente acredita nisso também. A gente comunga da mesma fé. Sim. E eu fico muito feliz de ouvir isso da sua boca, meu irmão. Novamente, obrigado. Se E quiser... um recado pra audiência, né? Eu acho que esse final aqui desse podcast é muito do que a gente tem visto nos últimos episódios aqui que a gente tem feito no Deu Bom Podcast. Então, eu acho que essa mentalidade que a gente tem levado aqui no podcast, essa mentalidade, cara, que realmente tem por trás das cabeças das pessoas que realmente fazem bons negócios. Então, ver os últimos episódios aí também. A gente teve com o Luiz André, eu acho, se eu não me engano, o último, né? O último foi o pastor Luiz André. Acho que foi o pastor Luiz André. Então, Fantástico. então a gente tem incrível. alguns outros episódios aí sobre essa mentalidade de pessoas. Acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de abrir a cabeça e o coração de pessoas bem-sucedidas aqui dentro desse podcast. Então, sejam muito bem-vindos ao Deu Bom Podcast. Vamos juntos, se inscrever aí no canal, vamos juntos. É isso. Davizão, dá um recado aí pra galera. Como é que a galera te encontra nas redes sociais? Padrão Davi Barbosa, o dos carros, padrão aéreo, o Instagram dos aviões e padrão imobiliário, o Instagram dos imóveis. E agradecer também vocês pelo convite. Eu já fui chamado para inúmeros podcasts e eu sou às vezes até taxado de alguns nomes aí por ser um pouco difícil. Mas não é que eu sou difícil, não é que eu sou estrela, mas é porque eu não sento em mesas que eu não me conecto de verdade. Se eu não sentir que essas pessoas têm os mesmos princípios, os mesmos valores, eu não sento. Nem para fechar negócio, nem para nada, nem para um podcast. Então, quando o Augusto me convidou, eu conheci o Augusto através do Rodrigo Viriato, e aí eu fui olhar. Estou sendo bem transparente, eu fui olhar teu Instagram, estudar, saber quem de fato você era, estudar sobre o Instagram, o podcast de vocês, e aí sim eu aceitei. Porque essa é a última fala que eu quero deixar. Não priorize dinheiro. Priorize caráter. Que forte. Caráter. Eu deixo de vender carro todo mês. Porque quando eu vou ver para quem é que eu estou vendendo, para quem é que eu venderia, eu não fecho negócio. Gente envolvida com origem de dinheiro errada. E aí o cara quer comprar um super carro. Uma Porsche 911, uma Ferrari, uma Lamborghini. E eu descubro que a origem do dinheiro daquele cidadão, né? Se é que pode chamar de cidadão, é ilícita, eu não fecho. E já fui criticado por isso. Ah, rapaz, tu deixou de vender, tu é doido, vender uma Ferrari, vender uma Lamborghini, a grana que tu ia ganhar, o marketing que tu ia fazer em cima disso. Eu não vivo de marketing, eu não vivo de nada disso. É isso. Então, caráter. Eu fiz
um evento ano passado, né, em conjunto com outras pessoas, lá no aeroporto Dias Branco. Um evento de aviões e carros. E o PIB do Ceará estava lá, porque era um evento de negócio, um evento de venda de carros e venda de aviões. E teve uma pessoa que me pediu para convidar algumas pessoas que ele queria levar. E aí, quando eu recebi essa lista do nome das pessoas, eu respondi para esse meu amigo. Eu digo: amigo, essas pessoas não entram no meu evento. Ah, mas o cara tem uma Ferrari, o cara tem um jato. Eu digo: ele pode ter o que ele tiver. No meu evento ele não entra. A prioridade do meu evento não é quem tem jato, não é quem tem Ferrari, é quem tem caráter. Ele não tem caráter. A origem do dinheiro dele é em lista. Aqui ele não entra. Porque a gente passa. Vocês passaram, eu passei até hoje, a nossa vida construindo o nosso nome. Total. Só basta um passo errado e o seu nome vai por água abaixo. Então você já imagina você ser associado a um cara que lava o dinheiro, a um cara que a origem do dinheiro dele é ilícita. É. Então tem muitas pessoas hoje querendo dar fama e tirando o básico. Tudo é tão fácil, tudo é tão básico, as pessoas querem inventar. Mas caráter, prioriza caráter. Sabe? Prioriza princípios e valores. Não foca no dinheiro, foca nas pessoas. Tudo é básico, só que as pessoas querem inverter, focar no dinheiro, focar na fama, focar no sucesso. É isso. Pode até alcançar, é por pouco tempo. Depois elas voltam para um anonimato. Porque não tem fundamento. Não tem base. E no final de tudo, não importa ganhar o mundo e perder a alma, né? Exatamente. É Exatamente. isso, meu irmão. Obrigado por isso, né? Eu vou finalizar com uma frase inspirada em você agora, né? Tem uma bem conhecida que é: cuide do seu caráter, que Deus cuide da sua fama. É verdade. Né? Então é Exatamente. isso, turma. Mais um episódio entregue, muito insight aqui. Assista, compartilha, segue o canal, deixa teu comentário aí, o que você achou, qual foi o principal insight, e até o próximo episódio. Tamo junto. Tamo junto, gente. Abração, valeu.